Oi, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu sou a Vitória, aqui no Reading with Vitória a gente fala bastante sobre livros, sobre estudos, sobre rotina produtiva. Hoje eu trouxe um conteúdo bastante comentado aqui no BookTok que eu não via a hora de fazer, que é a tag dos 50%. Então, é uma tag que consiste em 10 perguntas e essas perguntas elas são aí respondidas com base naquilo que a gente leu e naquilo que a gente ainda quer ler depois de passar aí 50% do ano, né? Eu tô aqui com o iPad em mãos porque eu tenho as minhas respostas, né? Minhas perguntas e respostas, e também o aplicativo Maratona, que é o aplicativo que eu utilizo para fazer as minhas marcações. A primeira pergunta aqui, gente, é qual o melhor livro que você leu até agora? E, gente, eu não tive, né, grandes leituras durante o ano. Algumas foram favoritadas, mas quando eu penso assim num melhor livro, eu tô pensando em algo que de fato me fez refletir, em algo que me marcou de alguma forma. Então eu não poderia escolher outro livro que não Lugar Feliz. Edição aqui, gente, é a edição que eu comprei, tá no Bookhaul, que inclusive tá aqui no coisa. Eu li ele pelo Kindle, eu tenho ele no Kindle. Comprei, tá? No Kindle, tá? E eu quero passar todas as minhas marcações para ele. Este livro aqui, gente, é um livro que eu não esperava gostar tanto, porque o relacionamento aqui, né, a gente tem dois protagonistas que são ex-namorados, né, ex-noivos, e aí eles estão fingindo que não terminaram na frente dos amigos deles. Então aqui é um romance de segunda chance com fake dating, só que com muitas camadas. Eu acho que de todos os livros da Emily Henry, eu acho que este daqui é o que tem mais camadas de drama, de questões assim, que de fato mexeram muito comigo. Em muitos momentos dessa leitura, eu questionei os personagens. Então eu acho que a grande surpresa, o porquê de eu ter gostado tanto da história, foi justamente pelo fato de que aqui a gente tem dois personagens que têm mais ou menos amizade, que estão em um relacionamento há mais ou menos o mesmo tempo que eu estou no meu relacionamento com meu marido. E assim, na minha cabeça eu achava inconcebível. Eu queria muito saber o porquê raios eles terminaram. E por que eles terminaram nas circunstâncias que eles terminaram. Porque na minha cabeça, gente, se você ama a pessoa como é retratado aqui logo de início, tanto ele quanto ela demonstram esse amor um pelo outro, gente, por que você terminou? Qual que foi o motivo, a circunstância que faz você deixar a pessoa que você ama? E aí eu acho que eu tomei alguns tapas na cara com relação a isso, porque no final das contas eu super entendi ambos os personagens, tá? Tanto a protagonista feminina quanto o protagonista masculino. E eu chorei muito. Eu acho que o momento que eu li também esse livro falou muito também com relação a isso. Acabou que o livro me trouxe muitas reflexões, então acabou sendo o favoritado e o que eu escolhi para ser o livro do primeiro semestre. Eu acho que talvez vocês vejam os livros, uma pilha aumentando aqui atrás de mim, porque eu vou colocando aquilo que eu tiver físico aqui, entendeu? Melhor continuação que leu até agora. Gente, quando eu vi essa pergunta, eu questionei se eu queria mesmo trazer ela pra cá, porque eu não me lembrava de ter lido nenhuma continuação. Mas aí, vendo todos os livros que eu li, eu lembrei, né? Eu lembrei não, né? Eu vi porque estava escrito lá e marcado como lido. Eu li o sexto livro de Bridgerton. Sexto não, o quinto livro de Bridgerton, que é Para Ser Philip com Amor. E essa foi a única continuação que eu li, então é ela que eu vou estar falando aqui. Eu ouvi, na verdade, o audiobook dela, porque eu não estou com tanta paciência assim para ler os romances da Julia Quinn. Talvez o livro da Francesca eu leia, de fato. Eu pego o e-book para ler. Foi uma experiência muito boa, gente. E não tem nada a ver com o e-book, tá? Eu acho que o e-book tá muito bom, mas eu achei a história muito, 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 muito desconexa de quem a Eloise é na série. Eu dei, sei lá, umas
3 estrelas pra ele, assim, porque não é um livro ruim, mas é um livro que me decepcionou por conta daquilo que eu conheço como Heloise, né? Então, não sei como que isso vai acontecer na série, eu tô bastante ansiosa pra entender melhor como que vai ser a temporada da Heloise. Espero, em nome de Jesus, que seja a próxima, né? Depois da Francesca, que já foi anunciada como a 5ª temporada. Vou ficar na guarda, né, gente? Mas eu vou dar um adendo aqui também, gente, porque eu estou lendo uma continuação que é escrita aqui, ó, Um Reino de Carne e Fogo. Eu tô na página 142 e essa daqui é a continuação da série de Sangue Cinzas, né, que é aquele esquema de pirâmide enorme. E ela tem tudo para ser a melhor continuação que eu vou ler esse ano, se eu não der sequência em outras séries. Eu acho que eu vou dar sequência em outras séries, então acho que talvez ele não seja mesmo a melhor continuação do ano, quando chegar no final do ano. Mas este livro aqui, gente, eu literalmente só parei de ler porque eu tava muito atolada de coisas, e daí depois disso eu não consegui ler nada por 2 meses. Ele tá parado aqui, tem. Acho que desde abril, gente. Tá aqui. Mas eu pretendo voltar para a leitura dele. Eu acho que eu vou voltar para essa leitura provavelmente mês que vem, mês de agosto. E aí, finalizando ela, talvez eu tenha alguma opinião, tá? É um calhamaço, gente, então se vocês quiserem vlog de leitura de Um Reino de Carne e Fogo, deixa aqui nos comentários, que daí quando eu pegar ele pra continuar, eu gravo o processo e também o que eu estiver achando da história, tá? A terceira pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que ainda não leu, mas quer muito? Gente, tem vários lançamentos que eu gostaria muito de ler, mas o que eu mais quero, assim, de todos, gente, é este querido aqui. Prometa que vai se lembrar de mim. Essa também foi uma compra que eu fiz no em março, né? Triste que o livro veio todo espigaçado, né, do na Amazon. Apesar de eu querer muito ler este livro, talvez eu não leia ele ainda este ano, gente. A minha prioridade agora vai ser livros das séries que eu já iniciei. Essa daqui é uma nova, né? Se bem que se é uma nova, eu também acho que não tem problema ler, né? Eu não sei muito sobre essa história, gente. Eu só sei que os dois, eles vão viver um relacionamento à distância. Eu acho que a mãe dela, ou a mãe dele, a mãe de algum dos dois, ou o vó de algum dos dois, tem demência. E aí eles vão tentar fazer dar certo à distância. Esta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu poderia falar vários, gente, mas hoje o que eu tô mais ansiosa é o livro 3.5 de Quarta Asa, né, da série do Imperiano. Tô bastante animada, quero comprar ele, só não sei se eu vou comprar ele agora, ainda na pré-venda, ou se eu vou deixar pra comprar em outubro, quando lançar, né, que aparentemente vai lançar dia 1º de outubro, tem muita coisa ainda pra acontecer. Eu acho que eu vou primeiro ir na Bienal, gastar todos os meus dinheirinhos na Bienal de São Paulo, né, que eu moro aqui em São Paulo, e aí, depois da Bienal, eu compro ele, né, porque vai demorar um pouquinho. A quinta pergunta é: o livro que mais te decepcionou este ano? E, gente, eu tenho um ranço mortal dessa história, gente. Estou falando de Patinando no Amor. Deixa eu até pegar o nome da autora, tá? Porque não é o Patinando no Amor da Lynn Painter, é o da Jennifer Iacopelli. Este daqui, gente, é o livro que teve uma adaptação lançada pela Netflix. E eu queria ler o livro porque eu li o livro bem na época dos Jogos Olímpicos de Inverno, então eu tava viscerada, apaixonada, obcecada por patinação no gelo. E eu queria acompanhar a série, mas eu não queria assistir a série sem ler o livro. Maldita hora, porque nem a série eu assisti, minha querida. De tanto que eu odiei o livro. Aqui a gente tem uma protagonista que ela é bem jovenzinha, na verdade. Eu acho que esse é o principal problema desse livro. Os personagens são extremamente jovens e eu tenho algum problema com personagens jovens, gente. É por isso que eu nunca li Lynn Painter, porque,
Gente, adolescente pra mim. Eu posso ser muito cancelada, eu posso estar parecendo uma senhora idosa de 70 anos, mas, gente, os problemas de adolescentes, a cabeça dos adolescentes, as atitudes dos adolescentes, os comportamentos dos adolescentes me irritam. Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Ela está começando, eu sou mais agitada. Então, eu comecei essa história gostando da história, porque aqui a gente tem uma protagonista que ela é a irmã do meio, que tinha tudo para ser bastante madura, porque ela pensa no patrimônio dela, nas responsabilidades dela e da família dela, enquanto ela tem uma irmã que está em enorme ascensão, tipo, ela é o nome novo dos Estados Unidos, todo mundo está colocando uma pressão extremamente grande em relação a ela, e ela tá meio assim, tentando lidar com essa pressão e dando sinais de que ela não está conseguindo lidar. Então, ela é uma irmã mais velha, bastante chata, bastante mimada, bastante estereotipada. Enquanto o pai, né, das duas, e até tem, na verdade, são três irmãs, né? O pai das três é um inconsequente financeiro, sai gastando dinheiro à torta a rodo, e eles não têm mais dinheiro, gente, porque o negócio da família, que é rink, né, de patinação e de hóquei, tá falindo. E a nossa protagonista, ela tá realmente preocupada com isso. Ela quer conseguir mais trabalhos para conseguir ter esse dinheiro, ter esse cuidado. E aí, a premissa da história é muito legal, porque eu penso, putz, ela vai, né? Vai ser trabalhada toda essa questão junto com o pai dela, né? Ela perdeu a mãe. Então, depois que a mãe faleceu, a família meio que, tipo, desandou, porque a mãe quem, tipo, cuidava e controlava tudo. E aí tem um lance que ela vai ter que meio que, tipo, fingir ter um relacionamento com o companheiro de patinação dela. E eu estava até shippando os dois, torcendo para os dois, porque notavelmente dá pra ver que o companheiro dela é extremamente apaixonado por ela. O problema é que a irmã tem um crush nele, e aí as coisas vão começar a se desenrolar, gente, aí vai ladeira abaixo. As coisas que acontecem, eu não comprei mais os protagonistas, comecei a achar a menina chata, a menina irritante, inconsequente. Eu acho que literalmente a única coisa que sobrou de bom do livro foi o companheiro dela, que aparentemente na série destruíram esse plot, tipo, fizeram ele ser ruim. Acabou que eu não li a série, eu dei, sei lá, 2 estrelas pro livro, talvez agora pensando, eu daria até menos, eu daria, sei lá, 1,5, uma, não sei mais. A sexta pergunta, então, é um livro que foi uma surpresa positiva. Agora sim, vem os refrescos, gente. Como arruinar um casamento. Eu lembro de já ter visto gente falando muito bem sobre ele, mas eu não me lembrava de absolutamente nada da premissa, gente. E então eu acho que foi isso que me trouxe muita surpresa para essa história. Porque aqui a gente tem uma protagonista, ela já é uma mulher mais velha, né, mais madura, e ela acabou de sair de um relacionamento, ela tem várias questões com relação à maternidade, até com relações familiares, né, mãe, pai e tudo mais, e questões profissionais também. E ela tá, gente, em um período que já deu, sabe? Tipo, tudo que ela tentou fazer, ela não conseguiu, tudo que ela teve um dia se esvaiu das suas mãos. Então ela decide comprar uma passagem, né, para ir para um hotel que ela sempre quis, que sempre foi o sonho dela. Ela foi lá com a esperança de ter os seus últimos momentos de vida lá e depois ela tomar remedinhos. E o que a nossa protagonista ela não esperava era que esse hotel, que é extremamente chique, justamente neste final de semana que ela foi passar, tinha praticamente sido fechado por uma moça society bem rica que estava fazendo seu casamento. Quando essa moça chega lá, vê todos os convidados dela e só uma pessoa ela não conhece, ela começa a achar estranho. Então ela começa a chegar perto da nossa protagonista e começa a conversar com ela
E aí a nossa protagonista fala que ela tá ali pra fazer o que ela foi fazer. E a noiva entra em completo colapso, desespero. Não, você não vai fazer isso não, porque é o meu casamento e não pode ter nenhuma tragédia no meu casamento. Elas começam a se aproximar. Essa noiva, ela vai inserindo a nossa amiga dentro desse casamento, chama pra ser madrinha, coloca ela nas atividades, né? Tipo, o jantar de não sei o quê, o passeio de não sei o quê. E aí elas vão começando a desenvolver um relacionamento, né? A gente acaba descobrindo que, fora ali das aparências de pessoa perfeita, o casamento perfeito, tem muitas coisas acontecendo na vida dessa noiva. E a nossa protagonista, ela tá sempre ali de apoio, seja para a noiva, seja para o noivo, seja para a filha do noivo. E o final é surpreendente, porque não é um romance, não é um, um drama. Eu acho que é só uma ficção. É uma ficção, gente. Uma ficção que a gente pode usar para refletir sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente deseja, sobre as nossas prioridades, sobre aquilo que a gente deixa que os outros falam que a gente é, sabe? É um livro muito, muito, muito reflexivo. Foi um livro que eu dei acho que 4,5 estrelas. Acho que talvez se eu tivesse lido o e-book, eu sentiria com mais clareza muitas coisas que eu ouvi que às vezes ouvindo eu não estava ali num momento de dar total atenção assim, então acabou passando batido muito pelo método que eu li e não pelo livro em si. Um livro que te fez chorar. Sétima pergunta. Gente, essa leitura, essa daqui me pegou forte, gente. Que saudade de ler Taylor Jenkins Reid, gente. Eu quero ler mais ela. Não sei se esse ano eu vou conseguir, mas quero muito ler mais ela, gente. Carrie Soto está de volta. Este livro aqui, ele não é um livro uau, nossa, que incrível, que romance lindo, que história de vida maravilhosa. Até porque a Carrie Soto, ela é uma personagem bastante cancelável, né? Por conta, né, de não ter papas na língua, de ter esse negócio meio Cristiano Ronaldo, de eu sou o melhor, se eu não me achar o melhor, quem vai me achar o melhor? E ver o desenvolvimento dela de uma maneira muito linda. E aqui nesse livro, gente, é que se eu contar exatamente o que me fez chorar, vocês vão tomar spoiler. Mas dentro de toda a vida da nossa protagonista, que é inclusive citado aqui desde quando ela era criancinha, gente, houveram momentos que me fizeram lembrar muito do meu pai. Então, eu chorei quando o plot desse livro acontece, que é mais ou menos em 75% da história, porque existe todo um preparo de recuperação da Carrie, e eu senti muito porque é uma coisa que, tal qual aconteceu com ela, aconteceu comigo. E eu chorei simplesmente por chorar, por me identificar, por conhecer um sentimento que foi demonstrado aqui de uma forma muito bonita. A Taylor, ela tem esse negócio de fazer as pessoas chorarem. Se eu não me engano, gente, eu chorei também lendo Amores Verdadeiros quando eu li. Tem outros livros, né, que eu ainda não li dela. Ela é uma autora muito emblemática para mim, uma das autoras que eu mais gosto. E geralmente, quando eu gosto dos autores, eu fico cozinhando os livros deles, porque eu fico pensando, poxa, se eu ler tudo, eu não vou mais ter, entendeu? Então, por exemplo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu comprei em novembro o e-book, e aí tá lá, me esperando, entendeu? A oitava pergunta é: um livro que te deixou feliz e aqueceu o seu coração. Foi um pouco difícil escolher. Tive pouquíssimos livros que eu li assim, que era só felicidade e amor e que eu tivesse de fato gostado. Eu acho que talvez o único, gente, que não teve nenhuma problemática e que eu amei a leitura, gente, é este daqui, Jogo de Amor para Dois.
Este daqui tem vlog aqui no canal, ele é bem curtinho, porque eu li, tipo, em uma tarde, acho que 2 dias, talvez, um fim de semana, não me lembro mais. Não é um livro que tem muitas coisas, oh meu Deus, até porque, né, com esse tamanho, o que a autoria ia desenvolver, né? Inclusive, fica aí minha crítica, querida Ellie. Se você quiser fazer uma parte 2, a gente aceita, tá? Porque aqui a gente tem 2 protagonistas que estão sendo obrigados a trabalhar juntos, eles trabalham com o desenvolvimento de jogos. Como as 2 empresas em que eles trabalham são pequenas, eles estão para fazer um jogo grande, elas meio que tipo se uniram em um contrato para fazer o jogo de uma saga de livros que para os 2 tem uma grande importância. E aí a gente vai descobrindo no livro o porquê que é tão importante para eles, tá? Obviamente, como todo homem da Ellie Hazelwood, este cara aqui é um homem de geladeira Electrolux de 2 portas que sempre foi apaixonado por esta moça aqui que sempre achou que ele não gostava dela. E aí, quando eles conversam, eles ficam juntos, porque eles percebem que um gosta do outro. E é essa a história. O nono, gente, é um negócio que eu até queria trazer aqui para conversar com vocês, que eu fiz essa lista no dia 16 de julho, às 9h55. Nesse mesmo dia de noite, eu descobri uma coisa sobre uma autora. O nono é um novo autor que você conheceu recentemente e que virou seu favorito. Eu coloquei aqui, gente, a Esti Ab, acho que é assim que fala o nome dela, que é a autora da série Mindfuck. E, gente, eu não sei se vocês sabem, eu fui descobrir só depois que eu fiz essa lista, inclusive, a autora dessa série, ela se chama, acho que Kristen, alguma coisa com C, mas eu vou colocar aqui o nome certinho pra vocês. No mesmo dia que eu fiz essa lista, gente, eu vi um vídeo que eu fiquei super, super, super chocada sobre essa autora, gente. Estieb é um pseudônimo de uma autora que escreve através de pseudônimos, então ela tem tipo um pseudônimo para escrever dark, um pseudônimo para escrever romance. E ela fez o pseudônimo para escrever a série Mindfuck. E ela não está mais entre nós, infelizmente. E mais surpreendente de tudo isso é que ela foi desvivida. Em 2021, o marido dela encontrou ela, já sem vida, na casa. Então, ele reportou, né? Chamou polícia, emergência e tudo mais. E ninguém sabe até hoje quem foi o responsável. Eu fiquei assim chocada, gente, porque eu tava tipo, nossa, eu vou colocar este ab aqui porque eu gostei muito, né? Eu li o primeiro livro, eu quero ler todos os outros livros, e eu ficava pensando, nossa, tipo, quais séries será que ela vai lançar? O que ela vai escrever mais? E ela não vai mais escrever, porque ela não tá mais aqui. Ela sofreu literalmente uma injustiça, da qual a gente vê praticamente isso acontecer, né? Nos livros, principalmente na série Mindfuck. E ela não teve nem a oportunidade de ver o sucesso dos livros dela, porque eles de fato estouraram, né? A série Mindfuck, ele de fato estourou, tanto lá fora como aqui no Brasil, depois do falecimento dela. Muito triste, porque não só ela, né, foi tirada da oportunidade de conhecer o próprio sucesso, como a gente também não vai mais ter livros escritos pela cabeça, pela mente brilhante dessa mulher. A gente tem a pergunta 10, que é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E aí, eu meio que, tipo, me descontrolei, porque eu coloquei 8 livros aqui, eu literalmente fiz uma TBR. Não sei se essa TBR vai ser concluída com sucesso, né? Mas a gente tem aqui, né, o lançamento da coletânea de contos de quarta asa, que eu já comentei aqui, que é o lançamento que eu tô super esperando, né? Um livro que vocês vão me criticar muito por eu nunca ter lido, gente. Acotar.
Eu ainda não li ACOTAR, gente. Quando eu sei que a saga, que a série, ela vai ser aquele negócio que vai mudar a minha vida, tal qual o Cortázar fez, eu gosto de ter, tipo assim, um ano para este livro, entendeu? Então, por exemplo, em 2024, eu li Divinos Rivais e eu já queria ler Quarta Asa. Falei, não, 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 vou ler Quarta Asa só em 2025. Porque a romantasia de 2024 sempre vai ser Divinos Rivais. Assim como a romantasia de 2025 sempre vai ser Quarta Asa. Pois muito que bem, talvez a romantasia de 2026 seja Cotar. Quero muito esse livro, gente. Eu tô desesperada para ler esse livro. Mas eu acho que também muito por eu ter tido leituras muito medianas nesse início do ano, eu não tava sentindo que era muito a vibe. Agora eu tô voltando a ler romantasia e eu tô gostando muito das leituras que eu tô fazendo, que eu acho que principalmente depois que eu terminar um Reino de Carne e Fogo, que já é uma romantasia iniciada, eu vou pegar esse daqui com toda certeza. E este daqui, quer vocês queiram ou não, terá vlog, tá? Porque é ACOTAR, né, gente? É ACOTAR. Eu vou estar lendo ACOTAR pela primeira vez. Vocês têm noção disso? Quem já leu? Vocês lembram desse sentimento? Pois muito que bem. Eu ainda não senti, eu vou sentir e vou registrar isso pra vocês, tá? Eu coloquei aqui também, gente, um livro que quando eu tentei ler ele pela primeira vez, eu senti que não tava no momento, gente. É uma alta fantasia, é tipo assim, palavras diferentes, questões assim, um sistema de magia totalmente diferente. Não consegui ler no final do ano passado, que foi quando eu tentei ler. Ele tá até marcado aqui, gente, porque eu li acho que umas 50 páginas dele, que é O Despertar da Lua Caída. Eu tô sentindo muita vontade de ler esse livro agora, gente, principalmente porque saiu a continuação. Ó, eu tenho algumas flags, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Tem até algumas flags aqui. Eu tô nessa parte do livro, eu li bem pouquinho. E foi uma escrita, né? Uma experiência de leitura, na verdade, bastante difícil, porque a escrita, ela é bem densa. A história, ela traz ali umas coisas que confundem, então eu tive que ler com muita calma. E eu quero pegar esse livro para ler também com calma, entendeu? Mas assistindo vídeos primeiro, explicando como que funciona o sistema de magias. Eu sei que tem o livro das Marianas, né? Que, tipo, um vídeo, tipo, tudo que você precisa saber antes de ler O Despertar da Locaída. Então, quando eu for pegar de fato para ler, eu quero sentar, assistir esse vídeo, refletir sobre o vídeo, sobre todas as coisas que tiverem ali e pegar o livro com calma, com paciência. Provavelmente lá no finzinho do ano, quando eu tiver, tipo, tempo para me dedicar nessa leitura, entrar nesse mundo que falam que é incrível, maravilhoso, perfeito, divino, arrebatador. Porque até então, gente, o livro só está rendendo beleza na minha estante, né? Porque é bonito, não dá pra falar que não é, né? Ele é lindo, gente. Minha nossa. Outro livro que eu quero muito ler, e este daí eu ainda não tenho, é Reckless, que é a sequência de Powerless. Powerless eu finalizei no início desse ano, mas também foi uma leitura que na época que eu comecei lá em novembro do ano passado, não era o momento, eu só consegui concluir mesmo em janeiro desse ano, e foi arrebatador, foi um final assim, uou! Então, eu quero muito ler Reckless. Eu só não sei, gente, se eu vou de fato conseguir ler esse livro, porque o que tá me fazendo não ler ele, gente, é que existe um conto aí entre o primeiro e o segundo livro, e este conto ele vai trazer aí a história da melhor amiga da Peyton. Eu vou me debulhar em lágrimas chorando lendo este conto. E eu não vou ler Reckless sem ler esse conto. E aí eu tô, de novo, cozinhando Reckless porque eu não quero ler e não quero chorar. Agora, indo pros romances, eu separei 4 também. Um deles eu tenho aqui em casa, que é este daqui, Uma Vida e Tanto. Até agora, gente, este é o único livro da Emily Henry que eu não li.
Eu gosto muito da autora, mas eu acho que eu não tenho um apego tão grande por ela, porque são livros que ou vai se passar muito batido por mim, ou vai se tornar um favorito, provavelmente, né? Assim como aconteceu com Lugar Feliz. Mas ou é um livro que não gosto tanto, tipo leitura de verão, ou é um livro que amo maravilhosamente e defenderei, assim como louco por livros que ninguém gosta e eu amo. Então, quero ler esse livro aqui, tô bastante animada. A única coisa que eu sei aqui nessa história é que os dois são jornalistas, esse cara e essa moça, e eles estão competindo para escrever a autobiografia de uma pessoa muito famosa, de uma mulher, eu acho. Agora, eu não sei se a moça era uma atriz ou se era uma cantora, eu acho que era uma atriz. E eles estão meio que, tipo, competindo, e eles são jornalistas. Agora, livros que eu ainda não tenho. Playlist para um Final Feliz, que é o segundo livro dentro do mesmo universo de Apenas Amigos. Apenas Amigos eu acho que é o meu livro favorito da Abby Jimenez. Eu sei que tem muitas problemáticas nesse livro, mas eu passo pano para elas, porque o tanto que eu chorei assistindo, não, né? Lendo esse livro, e muita coisa envolvendo os meus choros e o fato de eu ter favoritado Apenas Amigos é a protagonista de Playlist para um Final Feliz. Tô muito animada para ler esse livro, mas ao mesmo tempo eu tô com muito medo. Porque aqui a nossa protagonista, ela tá passando por um luto e ela tá, tipo assim, há 2 anos vivendo nesse luto sem conseguir encontrar esperança de encontrar outra pessoa, né? Então, meu coraçãozinho, ele tá com medo de passar por esse processo com a protagonista, mas ao mesmo tempo, eu tenho a certeza de que ela vai encontrar a felicidade, então eu quero muito ler. Aí, assunto delicado. Coloquei aqui na playlist, gente, na playlist não, né, na lista, um livro que eu quero e não quero ler ao mesmo tempo, gente. Eu quero muito, eu tenho muita vontade, mas ao mesmo tempo, eu tenho muito receio de me fazer mal, porque falam que esse livro destrói pessoas, destrói corações, que é Binding 13. Comprei ele em novembro também, na Book Friday da Amazon. Comprei ele e comprei o Keeping 13, né? Os dois primeiros. E eu tô com muito medo. Desde quando eu comprei, gente, eu ficava, nossa, eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito ler, eu quero muito ler. E aí eu fico com medo de ler. E tá aqui, quero ler. Se vai acontecer, eu não sei, mas eu quero muito ler. E aí, o último que eu coloquei aqui, gente, é As Coisas Belas e Preciosas, o novo romance da Rebecca Yarros, que saiu aí pela Arqueiro. Eu amo Quarta Asa, eu amo Quarta Asa, mas nada supera essa mulher escrevendo romance, gente. Eu sempre favoritei os romances dela. Eu não sei absolutamente nada, eu só sei que envolve guerra e uma cidadezinha pequena. E é isso, só isso que eu sei. Na verdade, eu não sei mais absolutamente nada da história. E eu prefiro até não saber pra não tomar spoiler, né? Então, acho que finalizamos a tag, gente. Depois de 50 minutos tagarelando com o celular na mão. Na mão não, né? Porque tá no tripé. Eu não sei se as coisas que eu tô pensando pro próximo semestre vão de fato acontecer, se vão superar as minhas expectativas ou me decepcionar profundamente, mas estaremos tentando, não é mesmo? Mas eu não tenho, tipo assim, eu quero ler tantos livros. Eu acho que o que tem me frustrado muito, principalmente nesse ano, é que eu não tenho gostado tanto do que eu li, sabe? Eu iniciei muitos livros e eu simplesmente não continuei, porque, gente, chatos, chatos! Eu não sei se é eu que tô extremamente mais crítica com as minhas leituras, ou se é porque eu só tô chata mesmo e tô querendo, tipo, cobrar uma coisa muito maior do que eu deveria cobrar nas minhas leituras, até porque é um hobby, mas na minha cabeça, gente, justamente pela leitura ser um hobby, eu preciso gostar daquilo que eu tô lendo.
apesar de, tipo, nossa, ser uma distração muito gostosa, eu não tenho amado as leituras, eu não tenho, uau, meu Deus, eu preciso muito ler. Eu não criei nenhuma obsessão com os livros. E eu acho que talvez eu nunca mais tenha criado uma obsessão com um livro desde que eu li Quarta Asa, que foi, tipo, janeiro do ano passado. Se vocês quiserem, eu trago até um vídeo falando todas as leituras que eu abandonei esse ano, que foram muitas, e o porquê de eu ter abandonado todas elas, né? Algumas eu realmente percebi que não funcionariam pra mim, não seriam livros que eu ia gostar se eu finalizasse. Isso se eu conseguisse finalizar, né? Talvez eu passaria mais raiva do que. Enfim. Mas outros livros são livros que talvez eu leria em outra oportunidade, mas que não tiveram grande interesse, sabe? Não me despertaram um, sabe aquele negocinho que você sente, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer e tudo mais. Calhou que não foi um primeiro semestre tão agradável com relação à qualidade das leituras. Então, essas foram as minhas respostas para a tag 50%. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando com detalhes todos os livros que eu li durante esse primeiro semestre. Existiram livros bons, tá, gente? Livros que eu li, que eu gostei e que acabaram não entrando na tag por motivos de que as perguntas não eram cabíveis para elas. Então, se você gostou desse vídeo, pede aqui nos comentários se vocês querem ver, né, todos os lidos do primeiro semestre, eu ia adorar saber. Deixa aqui nos comentários se você quiser este vídeo, eu vou adorar saber, eu vou adorar gravar, obviamente. Mas eu não vou gravar ele ainda por enquanto, porque eu tô um pouquinho esgotada, tá bom? Se você quiser me ajudar, dá um like aqui no canal, clica no botão de se inscrever, deixa ali o sininho ativado para você receber todos os vídeos que eu postar. Tô tentando criar uma frequência legal aqui no canal, tá? Eu tô já há umas 2 semanas postando pelo menos 2 vídeos na semana. É uma constância legal, tá, gente? Eu comecei na semana passada, mas eu tô firme nesse projeto. Quero trazer constância pro canal, quero trazer conteúdos bacanas. Eu tenho uma certa barreira ali com os vídeos curtos, porque eu acho que a proximidade que a gente tem aqui no YouTube, ela é muito maior, a gente consegue ser mais verdadeiro, a gente consegue ser mais íntimo mesmo, sabe? Então, eu quero trazer mais conteúdos aqui pro YouTube, mesmo que eles demorem 1 hora para ficarem prontos, ou até dias quando é vlog, né? Enfim. Mas me deixa muito feliz cada visualização, cada curtida, cada comentário. Então, comenta aqui um emojizinho, qualquer coisa. Eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Eu acho que é isso, gente. Eu já não sei mais o que falar. Tô 57 minutos falando. Vocês estão ouvindo os cachorros? Eu espero que não. Eu espero que isso daqui tenha funcionado. Eu tava com medo agora de olhar pra isso daqui não tá ligado, a luzinha, porque eu pensei, meu Deus, imagina se acabou a bateria no meio do vídeo. Senhor. Mas é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!